Olá, muito boa noite. Está começando Sem Censura, direto de Brasília. E eu sou a Marina Machado. Eu já começo desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu realmente espero que hoje já tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Nós vamos ter 3 blocos, um convidado para lá de especial, 2 debatedores especialistas no assunto e eu já aproveito para lembrar que os programas anteriores estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais. Aliás, utilize a hashtag Sem Censura, compartilhe e assista quantas vezes você quiser. E hoje, para participar do programa, nós recebemos o árbitro da CBF, Rodrigo Raposo, e o nosso colega aqui da EBC, jornalista, historiador e escritor, Carlos Molinari. Boa noite, rapazes. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Boa noite. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho do nosso convidado? Vamos lá. Weber Magalhães nasceu no dia 10 de maio de 1958, no Rio de Janeiro. Aos 15 anos se mudou para Brasília com a família, de onde construiu sua trajetória no esporte. No futebol brasiliense, Weber atuou como jogador de futebol, preparador físico, treinador e presidiu a Federação Brasiliense de Futebol. Entre 2013 e 2006, foi secretário de Esportes do governo do Distrito Federal. Atuou na Confederação Brasileira de Futebol de 2000 a 2014, como membro do Conselho Consultivo e vice-presidente regional. Weber Magalhães foi presidente da Sociedade Esportiva do Gama, time brasiliense de futebol. Em 2019 e 2020, o time conquistou o Candangão, campeonato de futebol do Distrito Federal. Em tempos de Copa do Mundo, o gestor esportivo lembra de uma de suas conquistas mais importantes, o pentacampeonato da Seleção Brasileira de Futebol em 2002, quando exerceu o cargo de chefe da delegação brasileira no Japão e na Coreia. Há exatos 20 anos, em Yokohama, no Japão, a seleção brasileira conquistou sua 5ª Copa do Mundo. Disputando sua 3ª final seguida, o Brasil tornou-se a única seleção pentacampeã do mundo, vencendo a Alemanha por 2-0 com 2 gols do artilheiro do torneio, Ronaldo Fenômeno. Weber, boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite você, Maria Machado, essa grande apresentadora. Obrigado pelo convite da EBC. Quero cumprimentar o Carlos Molinari, esse historiador que já nos contou algumas histórias que eu nem sabia. Grande historiador. E o Rodrigo Raposo, esse competente árbitro de Brasília, CBF, pessoa que realmente levou muito o seu profissionalismo dentro do campo e é uma pessoa que merece o destaque na arbitragem nacional. Weber, a gente, momentos aqui, Copa do Mundo acontecendo e temos aí 20 anos do Penta. Você estava lá. É verdade. Tudo isso aqui estava lá, inclusive, né? Eu queria começar perguntando de uma forma um pouco saudosista, né? Assim, a gente tem times, tem seleções que nos marcam mais do que outras. E não necessariamente pelas vitórias, claro que elas são importantíssimas, mas pelo futebol que elas apresentaram. Então eu queria a sua visão de quem estava lá dentro, juntinho, pertinho, acompanhando todo aquele negócio, participando e sendo também responsável por esse sucesso. O que tinha de diferente que marcou tanto aquela seleção de 2002? Olha, eu digo o seguinte, time ganha jogo, grupo ganha campeonato. E aquela seleção realmente, ela tinha um grupo, tinha um sabor, uma diferença a mais, um plus a mais, que se tornou inclusive a família escolar. Era uma família que realmente estava imbuída no sentido de fazer o de melhor dentro da Coreia e Japão. Uma Copa lá do outro lado do mundo, onde a gente tinha poucos torcedores e por isso favoreceu bastante a união do grupo, a determinação, a vontade e principalmente os jogadores que estavam presentes, jogadores que de renome nacional, jogadores que eram protagonistas em seus clubes e que realmente fizeram uma grande Copa. Gostei disso, né? Você tem essa diferença de ser um time, ser um grupo, né? Uma coisa onde não tem tanto estrelismo, apesar de termos nomes naquela seleção que eram grandes estrelas. Claro, nomes que faziam realmente o melhor do futebol no nosso país, como era o caso do
do Anderson Polga, que era um zagueiro que era reserva, Edmilson, Denilson, Vampeta, que foi um cara de grupo sensacional naquele momento, o Júnior, que era do Palmeiras, o Luizão, pessoas que participaram, não só às vezes jogando, mas fora das quatro linhas, mostrando toda a condição deles de estarem compondo um grupo onde tinha Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Fenômeno. Realmente uma seleção diferenciada que você só estando lá para contar como é a emoção. Nossa Senhora, só os nomes que você falou, dá uma saudade. Agora, ele trouxe umas peças aqui tão interessantes. Isso aqui é história. Eu vou poder encostar na história, isso é maravilhoso. Ele trouxe camisas usadas pelos jogadores, eu vou mostrar mais tarde. Mas aqui tem peças muito lindas. Conte pra gente cada uma delas rapidinho. Bem, essa aqui foi uma homenagem que a FIFA deu para todos os jogadores, que é a réplica da medalha que nós recebemos do Palanque. Essa taça é uma réplica que todos os jogadores também têm hoje guardada, que cada Copa que o Brasil ganha, ou cada Copa que você participa, você recebe uma réplica. E a medalha que nós recebemos, foram 45 membros de delegação, e nós recebemos essa medalha ao final do jogo. Uma emoção muito grande, cada jogador, cada membro da comissão técnica recebeu essa medalha que a gente guarda com muito carinho e muita gente quer ver. Você vê até que a caixinha já está até um pouco maltratada. Eu coloquei um apoio aqui atrás, escondido, só para levantar a caixa, que ela está usada, viu, gente? Que tocar, pegar, ver. Então, realmente é uma peça que você tem que guardar com muito carinho, porque é uma história, né? É uma história de Copa do Mundo e a gente fica realmente emocionado em relembrar tudo que aconteceu naquela época. Não, mas parece pouco, mas é verdade. Isso aqui esteve lá, isso aqui viveu esse momento, tem essa energia. E por menor que seja, isso aqui é pesadinha, né? Verdade. Caramba. Bom, muito obrigada por trazer e depois tem mais coisas que a gente vai mostrar, mas agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Carlos Molinari, tudo bem com você? Obrigada por você participar aqui oficialmente com a gente. Segunda vez já. Oi? Segunda vez já. Segunda minha convocação vez, aqui para a nossa seleção brasileira. Você fez com o Lúcio, não foi? Não, eu fiz com o goleiro Paulo Vitor. Com o Paulo Vitor, já faz um tempo. Estava na hora de você voltar mesmo. Mas deixa eu apresentar um pouquinho para quem ainda não conhece você, porque você é um grande conhecedor do futebol brasileiro, você cobriu algumas das Copas do Mundo, você é um ferrenho torcedor do Bangu do Rio. Do Bangu do Rio de Janeiro, Bangu Atlético Clube. Como é que ele nasceu essa paixão? Conta rapidinho e aí depois já fala pra gente. Porque eu nasci no bairro. Bangu é um bairro do Rio de Janeiro. Eu achava que era minha obrigação torcer pro clube do bairro. Opção. Mas hoje em dia isso é fora de moda, né? A pessoa pode nascer no Brasil, torce para time da Espanha. Hoje em dia, a molecada acho que pensa diferente. Tá mais liberado. Tá mais liberado. Pois bem. Então, querido historiador, escritor e ferrenho torcedor do Bangu, sua primeira pergunta. Vamos fazer boa noite ao Weber, boa noite ao Raposo, boa noite aos telespectadores da TV Brasil. E o Weber é um nome muito conhecido aqui do esporte de Brasília e foi chefe da delegação brasileira na Copa de 2002. E eu tenho uma dúvida, o que faz um chefe de delegação em Copa? Ele vê campo de treinamento, ele vê hospedagem, ele é um interlocutor junto à FIFA. O que é a função que você desempenha quando você é designado chefe de delegação da seleção numa Copa? Boa pergunta, Carlos. Graças a Deus eu tinha tido já alguma experiência em Copa do Mundo, em alguns amistosos da seleção brasileira, tinha ido como chefe de delegação, às vezes convidado também. E a função realmente requer uma experiência, uma responsabilidade muito grande. Você, junto com o treinador, você é o primeiro a chegar, o primeiro a saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. E eu tinha uma ligação muito forte com o presidente Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, porque ele ficava já com o grupo da FIFA e nós ficávamos em Ulsan e na Coreia. Então, nós temos a ligação de tudo que acontecia dentro da seleção, acompanhava treino, acompanhava todos os protocolos, porque muita gente quer estar perto da seleção. E não é fácil naquele momento você contornar, às vezes, embaixadores, políticos, até autoridades importantes de cada país, como é na Malásia. Eu assisti ao jogo ao lado do rei da Malásia, que quis ir ao vestiário, ver o jogador. Então, você tem bastante atividade e, quando não tem treino, você está acompanhando tudo que vai acontecer, como foi o caso do Emerson, que machucou no primeiro jogo, e nós, naquele momento, tínhamos que fazer rapidamente, convocar um jogador e trazer um membro da FIFA para provar que ele estava realmente machucado. Então, são atribuições que requer todo esse trabalho em cima da gente. Você atender a imprensa, você saber
com o técnico da seleção, qual é o jogador naquele momento que vai dar a entrevista. Tudo isso você está nos bastidores acompanhando de perto, porque a cabeça do jogador está no jogo, a cabeça da delegação está, então você tem que tirar todos os problemas de volta para colocar justamente o momento certo para eles poderem entrar em campo sem nenhum problema. Muito bom. E agora eu vou chamar o Rodrigo Raposo para conversar com a gente. Aliás, é um timaço em campo com vocês todos aqui. O Rodrigo, para quem não conhece, é árbitro da CBF. Ele já apitou e apita ainda em todas as séries do futebol brasileiro, incluindo a Copa do Brasil. Foi eleito 5 vezes o melhor árbitro de Brasília e sabe muito sobre as regras do VAR, que ao longo do programa a gente vai tratar desse assunto também. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Eu já começo dizendo que palmas para você que corre 10 quilômetros todo jogo, entendeu? Bota até alguns jogadores no chinelo. Obrigada pela sua presença. Fala um pouquinho da sua carreira e, se quiser, já pode fazer a sua pergunta. Olá, muito obrigado, boa noite. É uma satisfação estar aqui. Realmente, eu sou o árbitro Rodrigo Raposo, árbitro aqui de Brasília. Estou no quadro da CBF desde 2010, representando o Distrito Federal. E eu sou um amante do futebol. Quando criança, eu percebi que não ia dar muito certo com o futebol, para ser jogador. Eu pensei, como que eu posso estar no meio, continuando no futebol? E desde criança, como eu falei, eu apitava os jogos escolares e já tinha um gosto. E aí, estou aqui nessa luta e é um amor à arbitragem. Antes da sua pergunta, eu só queria te dizer que eu sinto muito pela sua mãe. A gente não tem culpa do que a gente diz. E não é pessoal, tá? Verdade, Maria, verdade. Você lida bem com isso? Muito. Eu brinco que eu tenho 2 mães. Eu tenho uma mãe que eu levo para o estádio para justamente canalizar essa energia negativa. Exato. Cuidado da energia que chega na sua mãe. Exato. E ela é uma bênção. Fica lá rezando o texto, quando eu estou rezando, para que tudo dê certo, que eu aplique as regras com retidão, para que a justiça prevaleça. Pô, que cara simpático, deixa a mãe dele em paz. Poxa, Rodrigo, dito isso, eu estava precisando tirar isso do sistema, por favor, sua pergunta. Weber, satisfação estar com você aqui. Para você não toma cartão vermelho. E eu gostaria de saber uma curiosidade da Copa de 2002, que você chefiou com maestria, uma coisa bacana para a gente saber. Bem, primeiro até agradecer a pergunta do Raposo, e o Raposo é muito humilde, né? O árbitro que realmente teve pouco a mãe xingada, porque é um cara altamente competente e não foi à toa que chegou na CBF, também não foi à toa que ele é um dos destaques aqui de Brasília. Pessoa que realmente tem que estar no futebol e tem que estar envolvido diretamente. Bem, eu acho que um dos momentos mais importantes, mais assim, marcantes, uma curiosidade, foi quando nós estávamos chegando de volta da Coreia e do Japão. Quando nós entramos no espaço aéreo brasileiro, eram 4h30, 5 horas da manhã, e a primeira voz que entrou foi a base de Manaus, parabenizando a seleção pentacampeã. Foi um momento emocionante, mas o que mais emocionou foi às 7h30 da manhã, quando 2 jatos Mirage entrou a voz no avião dizendo: bom dia, Canarinho Penta, aqui é o comandante Almeida e nós estamos escoltando vocês. Se olhar para o lado esquerdo e para o lado direito, vocês estão com 2... Quando abriu-se a janela dos aviões, realmente foi uma emoção muito grande, muita gente chorou, porque os 2 Mirage estavam do lado do avião, e dali em diante ninguém já dormiu, porque nós não tínhamos dormido da véspera do jogo, não dormimos durante o jogo, viemos durante o dia seguinte, porque nós saímos 3 horas da tarde lá, viramos, fomos a Los Angeles e depois para o Brasil. Então, nessa chegada foi um momento assim curioso e muito marcante dentro da seleção brasileira, a chegada em Brasília. Agora vamos lá, que eu quero passar a palavra para vocês de novo, porque, Molinari, você tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta, assim, para o Weber. A questão de premiação na época de seleção brasileira era 12 milhões de dólares para dividir para os jogadores. Isso. Hoje já está em 42 milhões de dólares. O dólar subiu, tem que... Subiu um pouquinho, né? 20 anos subiu 30 milhões de dólares. Como é que era essa questão financeira que talvez você tenha que administrar também? Não, isso aqui foi administrado, foi diretamente com o presidente Ricardo Teixeira, e já passou, quando passou para mim, já passei para o Américo Faria, que era junto com o coordenador, o Antônio Lopes, e eles fizeram já uma reunião e já acertaram a questão da premiação toda, já saiu do Brasil acertado. Então foram valores que naquele momento o capitão Cafu, junto com toda a delegação, acertou, e foi um valor que realmente atendeu às necessidades da seleção brasileira para não ter
dor de cabeça e jogar tranquilo, porque era o que a gente tinha que dar. A CBF tinha que dar tudo que eles precisavam para ter uma Copa tranquila e eles tiveram isso. Tá aí, funcionou muito bem. Verdade. Olha, quero lembrar a todos que ainda teremos o quadro de bate-pronto, onde vamos conhecer algumas particularidades aí do nosso convidado, mas agora eu passo a palavra para o Rodrigo. Vamos lá. Você é um grande conhecedor do futebol. Eu queria saber o futebol atual. Como é que você está vendo nosso futebol, né? Vamos dizer assim. Eu acho que está muito igual, né, Raposo? Você vê pela Copa do Mundo que está muito igual. Então é que eu estou falando. Eu acho que a seleção brasileira hoje, muita gente fala, não tem jogadores para ser convocado, podia ter convocado esse ou aquele. Eu acho que são os melhores que foram convocados. E eu digo o seguinte, a seleção brasileira, quando vai, sempre é a favorita em qualquer campeonato do mundo. A seleção brasileira é pentacampeã, não é à toa. Agora, como eu falei, é questão de momentos. Copa do Mundo são os 3 ou os 4 últimos jogos que você tem que estar focado. A primeira fase, praticamente é quase uma obrigação, a seleção brasileira, que é pentacampeã no mundo, ultrapassar essa fase. Depois vem a fase realmente do mata-mata. É aí que a seleção tem que estar bem pronta para poder jogar. Como diz o jogador branco, fala, Copa do Mundo são os 4 últimos jogos. Ali você decide o que você vai querer, porque você tem surge muitas coisas também, né? Pode surgir uma contusão, como surgiu agora, tivemos essa contusão do Neymar, do Danilo, então pode aparecer alguns momentos complicados. Mas eu vejo o futebol muito igual hoje, apesar de que a seleção brasileira sempre tem 5 ou 6 jogadores diferenciados. As outras seleções têm 2 ou 3, no máximo 4, que são jogadores diferenciados. Então, eu sempre coloco a seleção brasileira como uma das favoritas em Copa do Mundo agora. É o momento de estarem realmente focados, o grupo unido, para que a gente possa passar tranquilamente. Eu quero ser correta na minha citação. Eu acho que foi Buda que falou isso. Quando perguntaram, eu vou fazer um paralelo com Buda, Molinari até achou estranho. Mas assim, um dos discípulos perguntou para ele assim, o que será de nós quando você não estiver mais aqui? E ele disse, quando o sol se põe, as estrelas aparecem. Verdade. Então, temos estrelas no time, mas não precisamos e dependemos só delas. E isso faz com que o time seja muito grande, né? Então, isso é rico. Tivemos a oportunidade de ver isso já acontecendo. Muita gente está falando, a questão da França, perdeu 6 jogadores, mas são consequências de futebol. O Brasil, na véspera do jogo contra a Turquia, nós perdemos o capitão da seleção brasileira, o Carlos Molinari, sabe bem disso, Rodrigo. O Emerson ficou fora. Você imagina a tensão que foi estrear na Copa do Mundo sem o capitão. Então, são jogadores que aparecem, como apareceu o Kleberson, o Juninho Paulista começou jogando, depois veio o Kleber, Gilberto Silva, cresceram num momento importante daquela competição. Então, a Alemanha jogou a última partida com a gente sem o Ballack. Não, é que você está falando de uma época que era bom jogar com a Alemanha, depois não é. Que momento difícil para todos nós. Só que agora a gente vai então para as últimas perguntas desse bloco, lembrando que elas vão ser mais curtinhas, depois eu dou mais tempo. Molinari, por favor. Weber, uma dúvida. Hoje o chefe da delegação é o próprio presidente da CBF, né? É o Edinaldo Rodrigues, ele não quis delegar essa função a ninguém. Como é que era na tua época? Escolhia-se um presidente de federação, escolhia-se um presidente de clube, como é que funcionava? Naquela época, o presidente Ricardo Teixeira que designava quem iria chefiar a delegação. E no um dia antes do meu aniversário, que é 10 de maio, ele me chamou ao Rio, conversando comigo, eu não sabia. Ele ia viajar para o Japão e Coreia, eu precisava falar com ele, ele me chamou e fez o convite para que eu fosse. Eu realmente fiquei emocionado, porque uma federação como é a Federação de Brasília, que não era considerada federação grande, nós saímos aqui chefiando a delegação, foi uma responsabilidade. Mas, por outro lado, eu já tinha viajado algumas vezes com a delegação. Então, o Edinaldo estava comigo em 2002, porque foram sorteados 3 presidentes de federações. Foi o Onareves Moura, que era do Paraná, o Eduardo Viana, do Rio de Janeiro, e o Edinaldo. Só que o Edinaldo ficou lá. Todo o tempo da seleção brasileira ele ficou lá. E agora ele assumiu a CBF, uma pessoa competente, uma pessoa que tem todo um trabalho positivo na Federação Baiana e vai fazer um grande trabalho também na CBF. E ele chamou a responsabilidade para ele, eu sou presidente, e foi chefiando, até porque também já tem experiência. E no Penta ele estava junto, ele é um pentacampeão também. Ele foi sorteado para estar junto com a gente. Acompanhou todo o desenrolar de 2002 junto com a gente e foi uma pessoa que foi também importante naquele momento. Então, é uma pessoa que tem condição, conhece, já viajou com a seleção brasileira, tem experiência para isso, vai fazer um grande trabalho.
Rodrigo, sua pergunta, por favor. Primeiro, dar os parabéns também ao presidente Edinaldo por estar chefiando, né, a nossa seleção. E até falar para você, Weber, em relação à parceria com a CBF, pensa em voltar a fazer algum trabalho nesse sentido? Como é que você está pensando? Rodrigo, no futebol, quando a gente que vive do futebol, como você gosta de futebol, eu também gosto, o Carlos Molinari é um apaixonado também, a gente está sempre à disposição. Condição de estar, a gente sempre tem. Eu tenho ido muito à CBF, o Edinaldo é um amigo meu, uma pessoa que a gente tem uma consideração muito grande, não só com ele, com a família dele. E a gente está sempre à disposição para poder ajudar, independente de estar lá ou não. Temos aí as portas abertas na CBF, até porque eu fui 10 anos vice-presidente, sou amigo pessoal do presidente, não só dele, dos diretores também. Isso traz uma facilidade para a gente estar também atuando e ajudando o futebol. Então, o tempo é que vai dizer se a gente vai estar aqui, ou se está em outro segmento, ou se está em outro time. O importante é estar sempre pronto para ajudar o futebol brasileiro. Com essas palavras bem para cima, eu vou chamar o intervalo e já lembrar que quando a gente voltar, vou trazer peças maravilhosas, camisas usadas pelos jogadores, tem coisa muito legal chegando por aí. E é tão rapidinho, a gente volta já já. Vamos falar de futebol, pentacampeonato, VAR, outros assuntos ligados ao esporte mais famoso do mundo, que é uma religião no Brasil. A gente volta já já. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. Hoje o nosso convidado é o gestor esportivo Weber Magalhães, que viu de perto a conquista do pentacampeonato brasileiro em Yokohama, no Japão. E ele trouxe peças, sim, elas são de verdade. Essas eram as camisas que eram para ser usadas, foram usadas, né? Estavam lá para eles. Então aqui eu tô com a do Ronaldinho, número 11. Só que eu vou enlouquecer meu cinegrafista só porque eu vou andando, ó, bem devagarzinho aqui pro lado. Ó. Vou chegar. Abre aqui comigo só para mostrar as peças que você trouxe, porque isso aqui, meus queridos telespectadores, é história. Aqui tem do Denilson. Essa aqui de manga comprida. Maravilhosa. Essa aqui é azul, que eu acho um espetáculo. Esse é nosso querido Roque Júnior, né? Roque Júnior, grande zagueiro. Olha, FIFA World Cup Korea Japan 2002. De azul nós jogamos contra a Inglaterra. No 2-1, né? 2-1. Vocês que têm memória, eu só fico na torcida. Nosso capitão Cafu, né? Cafu, grande jogador, grande capitão, levantou a taça. Esse realmente foi um momento importante. E essa aqui, são... olha só, está autografada por todo o time do Brasil. Isso aí. Olha que espetáculo. Linda peça. Você deixa guardado, trancado em casa? Né? A gente tem que guardar, porque se botar na moldura, tem muita gente que quer ver, não tem acesso. Eu, né? por exemplo, não estaria feliz agora se você tivesse na moldura. Fica mais fácil a pessoa olhar, né? Pegar, ver. Realmente. Teve até uma curiosidade. Você lembra quando o Edmilson foi vestir a camisa? Agora não lembro se foi na final. Acho que na final contra a Alemanha, Foi né? na final contra a Alemanha que ele não conseguiu vestir a camisa, porque são duas camisas, e no meio do jogo ele tentando colocar. Realmente fica bem, Marina. O microfone está aqui dentro. Vai dar barulho agora. Sensacional. Agora eu posso bem, dar um autógrafo também, aí fica completa. Fica bem. Gente, e super confortável, vou dizer. Nossa, que delícia. Esse tipo de camisa, eu compro esse tipo de camisa, assim, Agora não? não sei se tem mais, porque Porque a qualidade é maravilhosa. a patrocinadora vai sempre mudando, né? A qualidade, e aí cada ano é uma camisa, cada Estou Copa é uma apresentável, camisa. pessoal, estou apresentável, mas valeu a pena, porque sim, eu vesti a camisa, que está autografada por todos eles. Muito obrigada pela oportunidade, Weber. isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, enquanto eu passo aqui as camisas para meus colegas. Nessa Copa do Mundo, do Catar, a gente viu uma cena interessante que rodou as redes sociais, porque o treinador da equipe da Arábia Saudita deu um esporro no pessoal no intervalo. Vocês viram essa cena? E o coitado tomaram um esporro em duas línguas, né? Porque houve em inglês e depois do tradutor. Funcionou, porque os caras voltaram e ganharam da Argentina. Hervé Renard. Oi? Hervé Renard. Você é muito chique, você sabe até o nome do treinador, maravilhoso. Mas é sempre importante essa conversa com os jogadores, né? Uma coisa é a bronca, a outra é o incentivo. E a gente sabe que o Filipão teve uma palestra para eles, com preparo, com muito cuidado ali.
Queria que você falasse da importância, não sei se você estava presente durante antes da final de 2002, mas da importância dessa conversa com os jogadores para elevar o espírito, para chamar para real, para jogar responsabilidade, mas para também colocar uma pressão importante para aquele momento. O Filipão sempre fazia isso antes dos jogos, nos treinamentos, uma pessoa que cobrava bastante, não só daquele que às vezes não entrava, mas daquele que também estava em campo. Então, um treinador altamente competente, soube conduzir bem a seleção em 2002, conversava bastante com os jogadores, no intervalo também dava a sua chamada, a hora que tinha que ser feita a chamada, mas acima de tudo deixava os jogadores muito tranquilos e bem à vontade. O Filipão realmente, como naquele ano foi falado, ali se tornou uma família escolar, porque os jogadores realmente estavam muito focados do que tinha que fazer e da importância que era ganhar aquela Copa do Mundo. Então, graças a Deus, deu tudo certo, o ambiente maravilhoso, Filipão conduziu não só ele, como toda a comissão técnica, como a parte logística, como a parte de coordenação, que era do Antônio Lopes, a supervisão ficou a cargo do Américo Faria, Rodrigo Paiva na comunicação, o Guilherme na parte toda de logística da seleção, porque era muita viagem uma em cima da outra. Então foi fundamental. E mais ainda, infelizmente faleceu a nossa cozinheira, ela foi fantástica, a cozinheira da seleção brasileira, ela já faleceu, mas ela conseguiu fazer com que os jogadores não sentissem falta da comida brasileira, conseguiu fazer de tudo para atender os jogadores e a medalha dela foi entregue dentro do avião, pela homenagem para ela. Todos receberam medalha, menos ela. Os jogadores fizeram questão de entregar a medalha para ela dentro do voo da delegação brasileira. Foi uma emoção muito forte para ela e para todos nós, porque realmente ela foi fantástica. Que bastidor bonito. Então você veja bem a importância que é a cozinheira ao chefe da delegação. Então, tudo unido, todos são importantes dentro da Copa do Mundo. Todos. Eu tinha prometido e agora chegou a hora, porque nesse segundo bloco eu vou dar mais tempo para os nossos debatedores fazerem suas perguntas e eles vão poder também fazer considerações sobre a resposta do Weber. Molinari, a sua oportunidade de fazer uma pergunta, você tem até 2 minutos. Tá bom. Antes do Molinari, vou quebrar o protocolo aqui, só para lembrar o nome da Jane, tá? Jane era nossa cozinheira, infelizmente, que Deus a tenha. Muito bom, que bom que você lembrou. Por favor, Molinari. Eu ia perguntar isso, né? Que ele falou tanto dela e a gente não soube o nome dela. Mas tem que ser, jornalista acaba sendo chato. Eu andei pesquisando um pouco os jornais da época, diziam que Ricardo Teixeira não queria passar em Brasília na volta, porque estava brigado com o governo federal, à época com o presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda por causa de CPIs contra a CBF, contra a Nike no Congresso Nacional, e que você teria feito meio campo, Weber, para que, claro, que é protocolar, os atletas passassem no Palácio do Planalto, viessem a Brasília, que é um dia que Brasília parou realmente. Qual é a sua interferência nisso, nesse convencimento? Houve realmente esse pensamento do Ricardo Teixeira de não ir falar com o presidente depois da conquista ou não? Olha, o presidente Ricardo Teixeira não queria deixar de passar a seleção brasileira em Brasília. Mas realmente surgiu um momento em que ele estava muito arredio sobre tudo que estava acontecendo no Brasil. Principalmente a nossa saída daqui do Brasil, sequer deram um adeus para a seleção brasileira. E naquele momento estava até se criando uma CPI contra a própria CBF e a gente realmente estava num momento complicado. E o presidente Ricardo Teixeira, conversando com influências da FIFA e pessoas ligadas até ele, como eu estava em outra cidade, ele me chamou antes do treino da seleção brasileira, do último treino, e falou para mim, olha, eu vou passar em Brasília. Agora você acerta com os jogadores, uma decisão que eu tomei, nós não vamos deixar de passar porque é uma tradição. Nós vamos passar em Brasília, mas realmente ele estava, naquele momento, muito sentido, porque o que a seleção brasileira representava e o que a CBF fez para dar toda a condição, teve realmente momentos difíceis. E nós e o Santos estávamos sabendo disso, mas atendendo a ordem e a determinação dele. E dentro do ônibus, ele indo já no treino, voltando, ele confirmou, vou passar em Brasília, agora você acerta com os jogadores a forma que nós vamos fazer. Molinari, você tem 1 minuto para comentar as palavras. Acho que todo mundo aqui em Brasília lembra bem, é o dia do Vampeta, né? Na verdade, é o dia do Vampeta da cambalhota na rampa do Palácio do Planalto com a camisa do Corinthians. Como é que é esse dia aí? O que você conversou com ele? Quando ele passou essa responsabilidade para mim, ele pediu para me ligar para o Palácio do Planalto.
falar com a assessora de comunicação, a assessora do presidente, e eu liguei para ela e falei o seguinte: olha, nós vamos passar no Brasil, mas vai ter que ser do jeito que a seleção brasileira quer. Eu conversei com o Cafu e naquele momento que eu conversei com o Cafu falou: Weber, você que inventou isso, porque você mora em Brasília, você quer passar em Brasília. Eu falei: Cafu, nós somos campeões do mundo. Se você não quiser passar, eu vou com vocês para onde vocês forem. Determina vocês. Não, vamos passar que o presidente pediu. Eu falei: isso aí, o presidente pediu, nós vamos passar. E nesse momento, quando eu liguei para a assessoria do presidente: olha, vocês têm que vir uniformizado e desfilar no carro de bombeiro. Aí eu passei isso para o Cafu e falou: não, nós queremos ir a Paisano e no tri da Ivete. E chegando, liguei para ela, falei: olha, vai ser assim. Ela falou: não, assim não pode. Eu falei: olha, nós vamos chegar em Los Angeles, assim que eu chegar eu vou ligar para a senhora. Se não for do jeito que a seleção está interessada em passar, nós vamos direto para o Rio de Janeiro. Chegando em Los Angeles, liguei, ela falou: não, venha do jeito que vocês definiram e pode vir para cá. Tanto que todos eles vieram à vontade, o Vampeta com a camisa do Corinthians, os jogadores bem à vontade, com a roupa de treinamento, para vir uma viagem de 24 horas, seria muito difícil você chegar e mudar, muita gente com sono. Então, realmente, nós, em cima da hora, nós definimos e conseguimos vir a Brasília e demorou até bastante aqui, né? Verdade. Rodrigo, chegou a sua vez de fazer uma pergunta, lembrando que você também tem 2 minutos. Ótimo. Falar da Copa de 2002, falar do Penta, temos que falar do Ronaldo Fenômeno. Excelente ser humano, excelente atleta, goleador, exemplo de superação. Weber, você estava lá querendo saber os bastidores daquele corte de cabelo. Olha, o Ronaldo realmente foi uma figura importante. Você veja bem que ele estava voltando, muita gente não acreditava, né, na recuperação do Ronaldo, e ele demonstrou dentro da concentração todo um trabalho que ele foi realizado e que ele realizou. Ele ficava até altas horas com o Dr. Rosan, que era o fisioterapeuta, fazendo alongamentos para se preparar para o treino em seguida. E justamente contra a Turquia, na primeira partida do mata-mata, ele não foi treinar, porque estava sentindo, não foi treinar. E na volta do treinamento, veio aquela batucada, aquela alegria toda, e quando nós chegamos para jantar, ele estava de cabeça baixa com um boné. E naquele momento o pessoal ficou: o que houve? O Ronaldo está triste, será que vai jogar, será que não vai jogar? Ele pediu a palavra. Aí quando ele pediu a palavra, ele mostrou o cabelo: eu quero falar. Aí o Vampeta gritou, falou: você fala o que você quiser, você é o fenômeno. E foi uma risada total. Ele jogou, ainda estreou uma chuteira prateada e fez o gol contra a Turquia naquele 1 a 0. Gol de biquinho? Gol de bico dele, que gol, foi né? um gol que nós ganhamos de 1 a 0 e fomos para as quartas de finais. É isso. Então, realmente foi um momento tenso e depois altamente alegre. Para vocês, porque depois eu ainda quero tratar disso, que eu tenho um momento que eu vou chegar nisso aí. Agora, Rodrigo, você tem 1 minuto para fazer o seu comentário. Não, é só mesmo mostrar, né, a força de vontade, a determinação desse exemplo de jogador que realmente, com a força dele, trouxe o título para a gente, junto com toda a equipe, como já foi falado. Mas é isso, a inteligência do jogador que tirou um foco, né, de uma lesão, enfim, para esse corte, para uma chuteira, muito, muito bom. Foi um momento realmente importante. E lembrar também que não só eu estava lá representando Brasília, mas também estava lá o Lúcio, que é o nosso zagueiro que mora em Brasília, e o Kaká, que também estava junto. São 23 jogadores que realmente fizeram um grande trabalho. E para que vocês tenham noção, aquela última foto onde aparece os 23 em campo, geralmente tira foto em 11, né? Sim. E o Vampeta falou assim: ó, vamos para lá, porque se for campeão tem que estar os 23 na foto. E todos os 23 saíram naquela foto do final do campeonato. Realmente foi sensacional. Foram momentos, foram 45 dias fantásticos, a seleção passou e conseguiu trazer o pentacampeonato. Encerrada essa parte das perguntas mais longas, eu vou dar uma oportunidade de cada um fazer mais uma, mas eu quero inserir aqui uma questão. A gente sempre vê, né, a equipe brasileira, as equipes latino-americanas de preferência, sambando, tocando suas músicas locais, aquela coisa com muita alegria. O que fazem os outros times? Porque, né, tem lugar aí que não tem muita graça, não. Você já viu alguma coisa assim diferente? Tem alemão dançando, como é que é? A gente tem a cultura brasileira, né? A cultura, e a gente está vendo agora até na Copa algumas seleções africanas fazendo do Senegal fez uma dança legal, sim. A maioria a dança típica deles, né? Mas acho que cada um deve ter a sua peculiaridade. Nunca vi um alemão fazendo nada muito animado. Aqui na Copa 2014, o que me demonstrou que eu estava no hotel que a seleção alemã estava,
em Belo Horizonte, e me impressionou que na hora do almoço, antes do jogo até, eles estavam com as esposas, com a família, e tomando cerveja à vontade, foram jogar contra o Brasil. Foi assim uma coisa que eu achei interessante, mas é costume deles também, não é de beber, mas estavam ali tranquilos e jogaram. Então, são coisas que acontecem, cada país tem a sua peculiaridade. O nosso é o samba, a alegria, a descontração, é tudo isso que acontece com a seleção brasileira. Eu estou pegando no pé da Alemanha porque é um sofrimento pessoal, mas eu vou aqui dizer aquela coisa, ein Küsse für alle deutsche Personen. Olha, eu não esperava aquele 7-1. Nós jantamos antes com a seleção brasileira à noite, o clima estava muito bom. O Filipão falou, o clima está muito bom, o clima está igual ao 2002. Infelizmente, dentro de campo não se transformou. Nossa Senhora. Bom, vamos mais uma rodada de perguntas. Molinari, por favor. Fazer mais uma pergunta também de pesquisa da época de 2002. O árbitro brasileiro naquela Copa foi Carlos Eugênio Simon. Você tentou tirar ele da Copa do Mundo ou não, como os jornais estavam dizendo, porque ele acaba prejudicando o Brasiliense na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O senhor era presidente da Federação Brasiliense de Futebol e pediram para o senhor agir. Verdade. Houve alguma questão dessa? Ele já estava designado para a Copa, né? Ele, naquele momento, eu tinha até conversado bastante com o presidente do Brasiliense e eu convidei com ele sobre a questão de arbitragem. Eu achava que quem tinha que apitar o primeiro jogo seria o Antônio Pereira, de Goiás, e o segundo, o Jorge Travasso, do Rio. O Simon já estava com a cabeça na Copa, já estava tranquilo, e infelizmente aconteceu, até eu conversei bastante com o Simon depois, acontecem erros, infelizmente aconteceu naquele momento. E tive até várias conversas com ele depois, bate-papo, aconteceu. Mas já estava indicado, nós realmente reclamamos bastante, que era normal, eu como presidente da federação, a própria presidente brasileira, o Luiz Estevam, ficou muito indignado naquele momento com a arbitragem, mas já tinha acontecido, já estava na Copa, não adiantava. E naquele momento quem indicou, inclusive, o Carlos Silva foi o próprio Armando Max, que falou diretamente com o Luiz Estevam, falou, eu acho que o árbitro tem que apitar, e o Luiz falou, não, vai colocar o Simon para apitar. Eu falei, tá bom, a responsabilidade é do brasileiro. Infelizmente, nós naquele jogo não ficamos satisfeitos com a arbitragem, mas Rodrigo Raposo está aí, sabe que erros acontecem. Eu achei que naquele momento uma falta, se eu não me engano, não foi? Que houve contra o Brasiliense, não aconteceu. E aí combinou nesse momento. E nós viemos decidir depois com o Corinthians. Aqui nós perdemos 2-1 lá, né? Depois empatamos aqui, não foi isso? Isso, 1-1 aqui. Eu ia viajar, eu fui ao Rio e voltei para entregar a premiação. Depois eu viajei com o Vampeta, com o Edilson e com o Dida. Aliás, temos imagens aqui daquela época, né, maravilhosa, então vamos apreciando enquanto eu passo a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, você tem visão de águia em todas as situações? Porque, né, tudo bem que hoje com o VAR não tem muita discussão, mas você tem que estar sempre olhando. Então, em casa, passou alguém, sei lá, não sei se você tem filho, mas tentou esconder alguma coisa, você vi. Justamente. Tenho 2 filhos pequenos ainda, então eu tenho que olhar, aí tem que ficar muito atento. E tento ver tudo. E com o VAR agora vai ficar melhor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E para finalizar aqui minha relação, pergunta para o Weber, queria saber em relação ao fuso horário lá da Copa de 2002, como é que foi a adaptação, o planejamento de vocês a respeito disso? Foi muito bem planejada pela CBF, através do Guilherme, que hoje está no Atlético Mineiro, e o Américo. Nós sempre daqui nos reunimos em Barcelona, aí já ganhamos um fuso horário de 4 horas a mais. Depois passamos uma semana em Barcelona, fizemos um amistoso contra a Catalunha. Quando acabou esse amistoso, nós falamos, só faltam 8 para a gente ser campeão do mundo, né? 8 jogos. Aí fizemos jogos na Malásia, ganhamos mais 5 horas. Então chegamos lá já com um fuso de 10 horas, 11 horas, e foi muito bem preparado. Quando nós chegamos em Ulsan, estava muito bem, uma semana para começar o Mundial. Então os jogadores ficaram totalmente adaptados e foi realmente um planejamento fantástico, até porque lá se viajava bastante, pouco avião, viajamos muito de trem e foi realmente muito bem preparado. Acho que nós chegamos lá no momento que era o melhor da seleção brasileira. O resultado a gente já sabe qual é, Verdade, não é verdade? foi muito bom. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais uma sessão de perguntas e vamos ter o debate pronto com o nosso convidado. Não saia daí.
Estamos de volta com o Sem Censura, que hoje traz ao debate futebol, pentacampeonato. Temos aqui 3 especialistas no assunto. Eu quero começar puxando para uma coisa que o Rodrigo trouxe. Atenção na câmera 2. É 1, é 2, é 3, vai para 2. Tanana. Eu fiz um joguinho assim. Tanana. Por quê? Eu sempre vi, mas eu nunca tive acesso a isso aqui. E é interessante porque a gente vê o juiz muitas vezes anotando aqui atrás. Rodrigo, vem aqui, me explica um pouquinho a diferença do que tem de anotação na amarela, no cartão amarelo e no cartão vermelho. Se quiser, eu vou um pouquinho mais para frente para facilitar. Dá para enxergar? Posso deixar, fico aqui. Não me mexo, para você em casa poder assistir. Tem diferença do vermelho para o amarelo, né, Rodrigo? Tem sim, tem sim. O ideal é que o árbitro não precise usar nem o amarelo, nem o vermelho, que apite o mínimo possível, que o jogo transcorra normalmente. Porém, quando se faz necessário, quando já tem uma advertência verbal, utilizamos o cartão amarelo. O cartão amarelo nós temos o campo local, o time mandante, e embaixo o time visitante. Ao aplicar o cartão para o número 10, por exemplo, eu anoto aqui rapidamente o número 10 e o tempo. Rapidamente, porque ao final do jogo eu preciso confeccionar a súmula. Então eu não posso dar o cartão errado. Então toda a equipe de arbitragem faz essa anotação. E fica aquela memória de se já tomou 2 amarelos. Justamente. Às vezes na correria você dá o cartão para o número 10 e aí depois tem outra jogada, você novamente aplica o cartão para o número 10, quando você vai olhar, opa, aí você vai e troca o cartão amarelo pelo vermelho. Então, dando sequência logo embaixo, tem os gols, a mesma coisa. Se o número 10 fez o gol, você anota o número da camisa e o gol e o tempo. E as substituições. Agora também o futebol está evoluindo. Antigamente eram 3 substituições, agora passou para 5 substituições. E tem só 3 momentos para fazer as substituições. Então tem que anotar direitinho para não dar erro de direito, para não anular a partida, fazendo uma substituição a mais. Então tem que ser muito anotado por toda a equipe para não acontecer erro. E o vermelho é mais simples? Já é mais simples, porque é pontual. É o número e o tempo e o motivo, qual foi a infração que o jogador cometeu. Muito obrigada. Não tem cartão verde para você, senão eu dava para você. Muito obrigado. Seus cartões estão de volta. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. Mas eu aproveito para perguntar, por exemplo, o Neymar é caçado em campo hoje em dia. Ronaldo tinha muito cartão envolvido naquela época? Sempre os maiores destaques são bem caçados. O Rodrigo sabe disso. Inclusive, até para falar em arbitragem, quero parabenizar o Wilton Sampaio, né? Está indo para a Copa do Mundo. O Rodrigo também teria toda a condição de estar na Copa do Mundo, como os outros árbitros também de Brasília teriam. Mas o Wilton Sampaio hoje está representando a arbitragem, como o Jorge Paulo também já foi assistente FIFA aqui de Brasília. Então, parabéns a todos que estão fazendo um trabalho pela arbitragem de Brasília. O Wilton, que era de Brasília, foi para Goiânia, mas criou-se aqui, fez curso aqui e saiu de Brasília. Então, é um árbitro competente e o Rodrigo sabe muito bem da condição dos nossos árbitros de Brasília. Molinari, você é a favor ou contra o VAR? Eu sou contra. Contra o VAR, por quê? Rápido. Acho que ele dá ele legitimiza, acho que a fraude no jogo. Eu acho que Ele legitimiza a fraude? Você pode achar qualquer coisa para anular um gol. Você pode achar um empurrãozinho no nascedor da jogada, você inventa 1 milímetro de impedimento. E acho que está sendo usado muito nesse detalhe que não influencia em nada para anular alguns gols e isso acaba, para mim, ficou pior. Para o nosso árbitro. Não, sou totalmente a favor. Eu sempre trago à tona o gol de mão do Maradona, o gol do Thierry Henry, que eliminou a Irlanda de uma Copa do Mundo. Ele ajeitou a bola claramente com a mão e fez um gol que eliminou um país de uma Copa. Então, a partir desse momento que o VAR veio a ser estudado, então sou totalmente a favor nos 4 casos que eles funcionam. E para você, Weber? Hoje o futebol é business, né? Então você envolve muito recurso, muito dinheiro envolvido em grandes partidas. Eu acho que só precisa ser mais rápido e adaptar um pouco melhor. Porque tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhoradas. E eu acho que com o decorrer agora dos jogos, de campeonatos, vai se melhorar bastante, até porque as pessoas que estão investindo, os patrocinadores, e às vezes botam patrocínio em seleções, em clubes, não querem ficar prejudicados. Então, veio para ajudar, mas ainda tem que dar uma ajustada melhor para que a gente possa ter mais tranquilidade na questão do VAR. Pois bem, então agora eu vou dar uma rodada de perguntas para vocês. Molinari, por favor.
Weber, teve uma coisa engraçada, acho que foi em setembro de 2002, a taça da Copa do Mundo apareceu na redação da Rádio Brás, que hoje é EBC, era da TV Nacional, hoje é TV Brasil. Funcionários da TV estavam com a taça na mão, batendo foto. Quantas taças vieram para o Brasil depois do Penta? Não, aquela era a réplica. Você quer saber se tirou a foto com a verdadeira ou com a falsa? Eu fui enganado ou aquela era a réplica que estava na CBF, inclusive veio a Brinks, trouxe, fazia até uma propaganda para a Brinks, fazia a segurança da taça. E naquele momento até pedindo segurança, eu aqui mando um abraço para o delegado Cavaleiro, que nos deu toda a cobertura para que a taça pudesse rodar em Brasília, colocou uma viatura e passamos primeiro na primeira DP, todos viram a taça, depois foi para a Rádio Nacional, o Walter Lima, fizemos um trabalho fantástico lá na Copa do Mundo, o Walter Lima às vezes entrava ao vivo com os jogadores, acabando o jogo. E depois nós trouxemos aqui na TV Brasil para também prestigiar, porque vocês foram fundamentais no desenvolvimento do futebol de Brasília, a Rádio Nacional principalmente. Vocês ajudaram muito aqui, divulgaram bastante a seleção brasileira e vocês não detinham o patrocínio para a transmissão. Claro. Então, aquele momento foi um momento especial também para vocês que nos ajudaram, que eu acho que a taça não é da seleção brasileira, da CBF, a taça é do povo. Então o povo tem que ter acesso, ver de perto, sentir, olhar, ficar perto, porque realmente é uma coisa diferenciada, que é a paixão nacional, né? Então eu digo sempre o seguinte, não tem emoção mais forte do que você estar lá. Eu não consigo explicar como é a emoção de você estar dentro da delegação e ser campeão do mundo. É uma coisa que extrapola tudo. Você ser campeão fora do seu país, representando o país. Então, realmente foi dada essa oportunidade para nós de Brasília. Então, eu tinha que pelo menos dividir um pouquinho com aqueles que nos ajudaram no futebol aqui da cidade. Rodrigo, por favor. Vamos lá, puxar um pouco sobre a arbitragem na Copa de 2002. Tem alguma história, Weber, sobre a arbitragem lá de 2002? Rapaz, o Colina, que apitou a final, apitou muito bem, mas ele não ia apitar. O Vilar, que era o presidente da Confederação Espanhola, junto com o presidente Ricardo Teixeira, estavam vetando, até porque era um árbitro europeu. E no almoço, no jantar da FIFA, não estou lembrado, o presidente passou por ele, ele levantou e falou: presidente, você está me vetando? O presidente falou: você é árbitro europeu, acho que não deve apitar essa partida. E foi rolando o jantar. No final, o presidente chamou e falou: você vai apitar a partida, eu confio em você. E graças a Deus foi um trabalho bem feito, a arbitragem foi fantástica, não teve não prejudicou nem A nem B, o Brasil jogou mais futebol. Naquele momento que a gente estava, inclusive, indo para o jogo, o Lúcio, curiosamente, que é aqui de Brasília, passou uma positividade para o time, que a gente chegou com muita determinação. Diferente quando nós fomos jogar contra a Inglaterra, né? Contra a Inglaterra o pessoal estava meio tenso a chegada, mas contra a Alemanha eu sentia um clima muito positivo e nesse clima o Brasil jogou, a arbitragem não influenciou e o Colina hoje é diretor de arbitragem da FIFA, é uma pessoa competente. O Rodrigo pode até falar mais, que observa mais a arbitragem, mas ele apitou muito bem, né, Rodrigo, aquela final. Ele impõe um respeito, né? Ele tinha uma figura. Ele é muito grande? Não chega a ser tão grande, mas acho que é a personalidade mesmo em campo que cresce. Que ele chegava e... Justamente. Tinha um pouco de medo daquele rapaz, mas tudo bem. E vamos a mais uma rodada de perguntas, Molinari, por favor. A pergunta que eu tenho é: Ronaldinho Gaúcho, chegou a conversar com ele depois do jogo contra a Inglaterra? Ele acabou sendo expulso naquele jogo, mas fez o gol que a gente não sabe até hoje se ele tentou cruzar, ele tentou falou chutar que direto. bateu. Até hoje ele fala que bateu pro gol e o que ele conversa sempre com a gente, não, bati pro gol e fui feliz e colocou a bola como diz na gíria, onde a coruja dorme, né? Botou realmente, naquele momento, não sei se pegou o goleiro de surpresa, mas ele é convicto, dizer, eu coloquei pro gol, realmente. Agora fica aí aqueles que... Não colocou pro gol. Se ele disse que colocou. Ele foi categórico, coloquei pro gol e nós acreditamos, até porque ele é um jogador diferenciado, apelido de bruxo, né? Aquela bola que ele deu pro Rivaldo, que ele passou perto da bola e colocou o Rivaldo, realmente é um jogador diferenciado dentro da Copa do Mundo e foi muito bem, por sinal, foi expulso naquela partida, mas na final já estava presente. Olha, eu não posso deixar de perguntar, roubando um pouco o espaço aqui do Rodrigo, da sua opinião, o que você acha, o que você sabe? Se é que se você sabe, você pode falar, mas vou cutucar aqui, velho. Estou te dando um tempo para você já se preparar, você percebeu, né?
que aconteceu com o Ronaldo na França? Bem, o Roberto Carlos estava no quarto dele. E quando você conversa com o Roberto Carlos, ele viu. E realmente aconteceu uma convulsão, ele ficou muito mal. O Roberto Carlos pensou, inclusive, que ele fosse morrer. Ele que chamou todo mundo e é o que a história real é essa. Se você Porque isso foi depois de uma cabeçada, né, do Zidane, não foi? Não, ali não. foi... Isso é outra coisa, não trocar sei se foi bolas. pressão por ele ser mais novo, não sei o que é, se foi questão, uma coisa que aconteceu com ele e o Roberto estava no quarto dele. Aconteceu. Agora, não sei se ele deveria ter jogado. Se segura um pouquinho mais no hospital, o Brasil tinha começado com o Edmundo, porque a preocupação depois, logo quando começou a partida, ele bateu com o goleiro, com o Barthez. Você lembra que ele bateu, ele ficou desacordado ali, já chamou a atenção toda da equipe. Então, foi um momento que aconteceu e que pode acontecer com qualquer um. Ter ali uma convulsão, como ele teve, não sei devido à pressão, não sei o que foi. Mas recuperou e foi o homem da Copa de 2002 e passamos por cima disso tudo. Muita história rolou sobre isso, mas inclusive teve até a CPI. Você lembra que teve a CPI depois? Ele veio aqui e perguntar o que aconteceu. Aí foi perguntar o Zidane, que fez os 3 gols, não foi? Ou respondeu o quê? Perdemos o jogo, infelizmente. Já que eu chamei a cabeçada do Zidane na hora errada e você falou do Zidane, eu vou perguntar para o árbitro. O que você achou daquela cabeçada? Realmente o trabalho em equipe funcionou. O assistente que observou aquela cabeçada e informou para o árbitro. E o árbitro não tinha visto, até um árbitro argentino, e de imediato aplicou o cartão vermelho. Então, fez justiça novamente. Independente do que foi dito ou não, depois veio à tona, mas naquele ato tem que ser expulso. Posso roubar a sua pergunta do Weber e fazer uma para você? Pois não. Então tá bom. Como é que apitar, se é que você já viveu esse momento, um jogo no time que você torce? Não, eu gosto muito de futebol, por isso que eu estou na arbitragem, mas não tem mais... Você não tem time? Não tem time. Isso não é aquela história que você conta para todo mundo ficar tranquilo? Eu já apitei vários do meu ex-time. Que era? Meu ex-time é ótimo. Meu ex-time. Com certeza, árbitro, quando na infância, tinha um time, mas a gente acaba desgostando. Não desgostando do time, enfim. A gente assiste os jogos vendo o árbitro, o posicionamento, a decisão que ele tomou, mas não aquele amor à equipe A ou B. Então, o foco muda. É aquela coisa que você vai lá dar o cartão vermelho pro time, do cara do seu time, você fala, seu idiota, você é tonto, não queria dar isso na sua cabeça, faz isso da próxima vez. Né? Aplicando as regras somente. Essa coisa não passional não me pertence. Tecnicamente, né? Ele vê o jogo tecnicamente. Como a gente assiste jornalismo, como a gente assiste matéria, a gente é super crítico, a gente não vê isso, né? Bom, enfim. Só que agora chegou aquele momento delicioso do programa, que é o debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtas para o nosso entrevistado, que vai respondê-las em poucas palavras. Pronto, Weber? Vamos lá. Quem é ou foi o jogador mais brincalhão que você já conheceu? Vampeta. Qual era o peso da taça do Penta? E aí, se você puder fazer um paralelo com algo que eu tenho em casa, 2 sacos de arroz de 1 quilo, alguma coisa do tipo. Eram uns 4 quilos mais ou menos a taça do Penta, por aí. Como chefe da delegação, você não tinha poder para raspar o cabelinho estranho do Ronaldo Fenômeno? Eu falei que isso ia chegar. Não, isso era questão pessoal dele, nós não podemos interferir na questão pessoal do jogador. Então, cada um age da maneira que ele acha que é conveniente e, para certo momento, até, como o Rodrigo falou, até fugir de outro assunto. Weber, ele aparecer na TV, as pessoas fazem assim... meu Deus, mas tá bom. Okay. Se você pudesse se tornar agora um dirigente, um chefe de delegação de algum time de fora do Brasil, qual você gostaria de assumir? França. Você tem algum hobby fora do futebol? Não. Só futebol? Não tenho. Futebol. Basicamente acompanhar bastante futebol. Gosto muito de futebol. Acompanho de manhã, de tarde, de noite. Eu sento para ver programa de televisão e aprimorar o conhecimento. Você já fez alguma promessa pedindo uma vitória? Que eu lembro, não. Sou muito supersticioso, mas promessa, não. Você tem aquela peça que você usa, por exemplo, num jogo específico? Ah, sim. Aí é superstição. Aí aqui, quando eu estava na presidência do Gama, basicamente, todo jogo do Gama eu ia com a roupa que eu fui no primeiro jogo. E fomos ali
campeões invictos em 2019, então fica a superstição, né? Que tem uns que acham que não tem nada a ver, mas a gente acaba ficando... O brasileiro é muito supersticioso, né? Mas já depois de 2020 já fomos bicampeões e já passou. Muito bem, muito obrigada. Chegamos ao final do debate pronto e agora eu vou dar mais uma oportunidade para cada um dos meus convidados fazer uma pergunta. Molinari, por favor. Bom, um chefe de delegação histórica da seleção brasileira é o Paulo Machado de Carvalho, foi campeão em 58, 62. Marechal da Vitória. E é nome de estádio lá em São Paulo, nome do Pacaembu. É nome de estádio. Você pensa em ser nome de estádio também, velho? Rapaz, seria uma honra, né? Ser homenageado vivo, né? Mas aí depende não só de mim, né? Depende das pessoas que acompanharam a nossa trajetória em Brasília e no Brasil. Então, realmente, você sendo homenageado em vida em algum segmento, não precisa ser estádio, alguma coisa, realmente deixa marcado até para você mostrar para os seus filhos, para os netos, que você foi um pouco importante dentro do cenário nacional do futebol e do cenário mundial. Em vida, como você bem disse, né? Que verdade. Depois que a gente já foi, não vale mais nada. Rodrigo, sua pergunta, por favor. Vamos lá, Weber. Então, suas projeções futuras, o que você está almejando agora? Como é que está o seu planejamento? Olha, acompanhando o futebol, tenho ido bastante à CBF, tenho ido bastante aqui à Federação. Quero parabenizar o Daniel Vasconcelos pelo trabalho que vem realizando aqui em Brasília, colocando a Federação em ordem, ajeitando futebol. Todo dia uma caixinha de surpresa. Eu digo que a Federação é uma delegacia, todo dia aparece um problema. Mas a Federação de Brasília está indo bem. Esperamos que os governantes olhem com mais carinho para o futebol da nossa cidade. Merecemos ter um apoio maior aqui e a recuperação do nosso estádio. E eu estou à disposição, sempre estarei no futebol, não só em Brasília, mas como no Brasil. E o futuro a Deus pertence. O importante é a gente estar focado para tentar fazer um grande trabalho, não só acertando, errando, que faz parte também, mas procurando acertar. Muito obrigada. Bom, pessoal, para encerrar o programa, eu vou dar a cada um de vocês um tempinho para vocês fazerem as suas considerações finais. Carlos Molinari. Agradecer, né? Estar aqui, batendo papo com o Weber, batendo papo com você, batendo papo com o Raposo e o telespectador em casa que nos assistiu esse tempo todo. Volte sempre, Molinari. Muito obrigada. Me convoquem. Convocando, tá pedido aqui, ó. Bora. Tô jogando bem. Rodrigo Raposo, cartão verde para você. Muito obrigada, viu? Cartão verde para todo mundo aí. Foi uma satisfação estar aqui. Conte sempre comigo e a arbitragem sempre justa. Não xinguem a mãe do Raposo. Por favor. Por favor. De todos. De todos, claro. Tadinho. Weber, antes de dar as considerações finais para você, eu queria de novo agradecer por você ter trazido essas relíquias, esses pedaços da história. Para quem não acompanhou o início do programa, vai lá, assiste na TV, no aplicativo da TV Brasil Play. Você pode assistir nas redes sociais da TV Brasil. Sempre, todos os programas ficam disponíveis na íntegra. E aí você vai poder ver também a gente mostrando isso aqui, as camisetas que foram usadas pela seleção. E agora suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a TV Brasil, não só por esse momento, mas por todos os momentos que tem realizado pelo futebol de Brasília. Ao meu amigo Denilson, que hoje estive aqui presente, nos ajudou muito fazendo as transmissões dos jogos da cidade. Então é muito importante a gente estar aqui, relembrar o passado, relembrar o pentacampeonato, agradecer o Carlos Molinari, conhecedor profunda do futebol, ao Rodrigo Raposo, representante na arbitragem de Brasília, que representa muito bem, um craque na arbitragem, um profissional de alto nível. E a você, Marina Machado, muito obrigado pela sua simpatia, pela sua dedicação ao programa e esse carinho que você tem com os convidados. Muito obrigado. Muito obrigada. Nossa, que delícia. E o Sem Censura fica por aqui. Muito obrigada pela presença do nosso convidado, Weber Magalhães, gestor esportivo, chefe da Delegação Brasileira de Futebol no Pentacampeonato, no Japão e Coreia. Muito obrigada aos historiador, escritor e banguense de coração, nosso colega Carlos Molinari, jornalista aqui da TV Brasil, e ao árbitro da CBF, Rodrigo Raposo. Muito obrigada também aos nossos intérpretes de Libras, o Iago e a Brenda. Agradeço você de casa, peço que você continue ligado nas redes do programa, prepare os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Ótima semana a todos e até lá. Tchau, tchau.